Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Amaral, eu sou professor e consultor na área de marketing, vendas e estratégia e eu estou aqui para trabalhar com vocês no curso de Planejamento e Gestão de Vendas. Tá? Como elaborar e gerir um plano de vendas para a sua organização, seja ela uma empresa privada, uma empresa que você deseja montar, uma franquia ou até uma organização não governamental, ok? Então nós vamos iniciar o nosso trabalho aqui com uma aula introdutória, onde eu vou apresentar para vocês a metodologia que vai ser objeto do nosso curso ao longo, das próximas horas. Bem, eu gostaria antes de tudo de definir com vocês um objetivo. Eu sempre gosto de estabelecer um objetivo porque eu acredito que é isso que vai nos dar lá no final a sensação de ter chegado ou não a algum lugar. Tá? E qual que é o objetivo desse curso? Tá? Ele tem uma palavrinha aqui que eu gosto muito, é capacitar. Tá? Capacitar é transferir a você a capacidade de realizar alguma coisa. No caso aqui de um plano de vendas. Não que você não saiba gerir vendas, mas a metodologia que nós vamos apresentar aqui possivelmente contém algumas coisas que você já conhece, mas também deve ter alguma coisa que você não conhece ainda. Obviamente você não vai ter que adotá-la integralmente. Você vai ver aquilo que te serve, aquilo que é pertinente na sua organização e a partir daí fazer a sua crítica, usar o que você achar que possa agregar de alguma maneira no seu processo de planejamento. Então o objetivo é capacitar os participantes na elaboração e gestão de um plano de vendas. Tá? Então o que? Tem duas palavrinhas aqui, ó, elaborar e gerir, ou seja, eu quero que você aprenda não só a fazer o plano, mas também receba aí algumas orientações em relação a como implantar esse projeto, que dificuldades você vai encontrar, como lidar com elas. Tem várias questões de implantação que não estão nos livros de vendas, em livro algum. Talvez estejam mais nos livros de desenvolvimento organizacional ou de consultoria, tá? Porque no dia a dia, na prática, a gente acaba encontrando coisas, pessoas, situações, resistências, e isso não é dito quase que explicitamente em lugar nenhum. Então aqui nós vamos tratar um pouco mais dessas questões. Então a ideia é capacitar vocês na elaboração e gestão de um plano. Nós temos que sair daqui com um plano de vendas pronto no seguinte sentido, de ter um escopo desse plano. Obviamente você pode fazer um documento, uma apresentação, ou usar um sistema de gerenciamento de projetos, que é o que eu vou sugerir para vocês, para organizar esse plano de vendas. Então, vocês vão fazer esse plano, executá-lo nas suas organizações, mas qual que é o objetivo final disso? Alcançar os resultados, alcançar os objetivos estabelecidos. Que objetivos, por exemplo? Podem ser vendas, faturamento, lucratividade, market share, número de associados, número de clientes, enfim. Tem N indicadores, nós vamos ver vários aqui vamos dizer assim, como consequência desse projeto que você chegue ao final dele com os números que pretende. Obviamente alcançando aí resultados intermediários, mas o sentido do plano está no fim. Ou seja, eu não faço um plano e vejo aonde que vai dar, não. Na verdade, ao contrário, eu vejo aonde eu quero chegar e o plano é dimensionado para chegar àquele lugar. Se aquele objetivo seu é modesto, nós vamos fazer um plano mais modesto. Se ele é um objetivo mais ousado, vamos ter um plano mais ousado. Tá? É importante ter essa referência porque eu observo muitos profissionais, às vezes, fazendo um plano sem saber exatamente aonde querem chegar. O que pode acontecer nesse caso? Não chegar, que é o que acontece na maioria das vezes, tá? Ou você gastar o esforço demais. Esforço eu chamo de dinheiro, pessoas, enfim, gastar recursos demasiados para se chegar a um lugar que você não sabe. Ok? Bem, então para que a gente possa avançar, eu vou apresentar para vocês o prisma de vendas. Tá? O prisma de planejamento e gestão de vendas foi uma metodologia criada por mim para poder o quê? Organizar esse processo.
né? Obviamente, nem tudo aqui é novidade, isso é o resultado de um aprendizado ao longo de todos esses anos como consultor e professor. E eu achei que dessa maneira aqui, o passo a passo, a metodologia, ela facilita a vida do gestor na medida em que ela organiza a execução de cada uma dessas etapas, tá? Bem, então vamos lá. O que é esse prisma de vendas? Então, é um método com 6 etapas. Inicialmente, eu dividi esse prisma aqui em 2 grandes grupos. Tá? Eu tenho um grupo que eu chamo aqui de planejamento, tá? Que é essa área na cor azul, tá? Que vocês podem ver aqui, composta pelas 3 primeiras etapas do projeto, tá? Que é auditoria, metas e estratégias. Então, a primeira coisa a saber é que um prisma ele tem 2 momentos ou 2 fases e que cada uma dessas fases tem 3 etapas. Do lado, né, azul aqui, eu tenho as 3 primeiras etapas que constituem a fase de planejamento. E do outro lado, ali em vermelho, eu tenho as outras 3 etapas que constituem a segunda fase, o segundo momento do nosso projeto de vendas, que vão cuidar então da organização, da implantação e do controle desse projeto, tá? Vamos falar então um pouquinho de cada uma dessas etapas para ficar bem claro para vocês o que nós vamos tratar ao longo do curso. Bem, o primeiro assunto que nós vamos tratar, né, nas próximas aulas é a auditoria. A auditoria, fase inicial, é aquela fase em que nós vamos levantar tudo que a empresa faz em termos de vendas, que equipe que ela tem, o tamanho da equipe, se a equipe é boa, não é, se é suficiente, recursos materiais que a equipe de vendas usa, catálogos, sistemas, produtos que nós temos para vender, política comercial, enfim, nós vamos investigar a fundo, né, os resultados das vendas, faturamento, contribuição marginal, linhas de produto, quer dizer, enfim, todo o aparato, tá, de vendas necessário para uma empresa funcionar. Nós vamos avaliar então, comparar assim, como que anda essa estrutura de vendas, a organização de vendas da sua empresa, para que a gente possa ver aquilo que está bom, o que não está, com o que a gente pode contar ou não para o nosso projeto. A segunda etapa que nós vamos ter aqui é o estabelecimento de metas. Tá? Eu diria o seguinte, a importância das metas não é só a questão de atingi-las, mas é porque elas dimensionam todas as demais etapas. Tá? Porque se eu quero fazer um plano para aumentar em 10% as minhas vendas, todo o aparato que eu preciso mobilizar é um. Se eu quero crescer em 50% é outro. Se eu quero dobrar, né, o meu faturamento, né, aí eu vou precisar de uma outra estrutura, de uma outra necessidade de capital, de uma outra equipe de vendas. Enfim, nós vamos então nessa etapa discutir como estabelecer essas metas e também o que? Como decompô-las em níveis menores até chegar no vendedor, para que cada vendedor, por exemplo, saiba o que se espera dele em termos de venda por linha de produtos, em atendimento aos clientes. Então nós vamos estabelecer metas diversas aí, de forma que o somatório de todas essas metas leve à meta principal da organização. Bem, a terceira etapa que nós vamos tratar são as estratégias. As estratégias são o meio que a empresa vai encontrar ou definir como aquele mais adequado naquele momento para que aqueles números aconteçam, para que aqueles resultados sejam atingidos. E nós aqui não vamos ficar restritos só ao nível macro da estratégia, aquela estratégia inteligente, mirabolante. Não, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui definir também as táticas, que é a decomposição dessas estratégias em unidades menores, em coisas que são execuíveis. Okay? Nós vamos tratar bastante desse assunto para que fique bem claro. Bem, aí nós entramos no segundo momento, que é o momento da gestão, e a primeira etapa da gestão é a organização. O que é a organização? A organização é aquela fase, em geral, que a gente atropela. Né? Se a gente quer, em geral, começar um plano de vendas a executá-lo em janeiro, tem empresas que deixam para contratar os vendedores em janeiro. Quer dizer, até contratar, treinar eles estarem aptos a exercer a função de vendas, nós já estamos no meio do ano e provavelmente os resultados que você esperava daquele vendedor só vão ocorrer no segundo semestre, né? Levando então o seu plano de vendas ao fracasso. Então nós vamos ver que aqui essa etapa ela é muito importante porque ela que vai
definir aquilo que é possível ser feito. Então, vamos supor que você criou um plano e precisa de uma determinada quantidade de recursos financeiros. Então, nessa fase de organização, nós vamos ter que ir lá conversar com o financeiro, ver se realmente aquele recurso está disponível, ou vamos discutir com o RH se aquela contratação daqueles 5 vendedores ela é possível, ou se não, porque de repente não tem candidato, ou porque seria muito oneroso nesse primeiro momento. Então, na fase de organização, ainda é tempo da gente, inclusive, ter que voltar nas metas e revê-las, por não haver algum tipo de recurso que seja necessário que o plano ocorra. Tá, feito isso, então, dia 1º de janeiro ou dia 2, o dia que começar o seu ano, vamos dizer assim, comercial, inicia-se a implantação, que nada mais é do que a execução do plano. Tá? A execução do plano, então, ela inicia no dia 1, no dia que o ano começa ou o seu ano comercial começar. E aí o que nós vamos ter ali já previstos a essa altura uma série de atividades, expectativas de vendas para que ocorra naquele dia, né? Naquela semana, naquele mês e assim por diante. Tá? Então, nessa fase que nós vamos, colocar o carro na rua, nós vamos colocar todas aquelas ideias, estratégias e táticas em ação. E, obviamente, para que a gente saiba se está no caminho certo ou não, nós precisamos, não podemos prescindir da etapa 6, que é o controle. Né? O controle se sobrepõe à implantação, na medida que a implantação vai transcorrendo, nós vamos controlando. E por que a gente faz esse controle? Justamente para garantir que o resultado ocorra. Então, vamos supor que você esperava vender R$1 milhão no primeiro mês, e você só vendeu 900 mil. E aí, por que vendeu menos? Né? E o que vamos fazer a respeito? Nós vamos mexer em quê? Nós vamos trabalhar aqui com a equipe, vamos treinar mais, vamos pôr mais vendedores, ou vamos restabelecer a meta para 900 mil, né? Porque a gente não dá conta de faturar ou de vender R$1 milhão. Enfim, o controle ele vai proporcionar à empresa a possibilidade de ajustar os meios e os fins, né? As metas. Né? Sem o controle, não há plano, não adianta o plano, você joga o plano no lixo. Tá? Só fazer o plano não adianta nada. Eu preciso fazer o plano, implantá-lo e checando e fazendo o ajuste durante o projeto. Tá? É quase que como trocar pneu do carro andando. Você projetou para o carro andar, né? Mas ele acaba a gasolina, o carro não corre, tem um problema, enfim. Essas coisas vão acontecer, uma série de contingências, o concorrente vai reagir, o mercado muda, a economia muda, enfim, a gente precisa a todo momento estar checando. Então nós vamos ter vários mecanismos de controle, que eu vou apresentar para vocês mais a seguir, onde nós vamos conseguir detectar esses desvios e então, para em cima disso, tomar alguma atitude e fazer com que as coisas voltem ao controle, né, para que possam ser restabelecidas, ok? Bem, então para a gente fechar esse primeiro momento, essa primeira aula, importante que você assimile então essa ideia do prisma. Nós vamos ver cada uma dessas duas fases, planejamento e gestão, e cada uma das subfases ou das etapas aí do prisma, que são auditoria, metas e estratégias na fase de planejamento e organização, implantação e controle na fase de gestão, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.